comecei. Né? Deixa eu só tirar a rádio, não, já tá aqui. Oi, teacher. Hello, tudo bom? Sim. Oi, Sora. Bom dia. Bom dia, good morning. Bom dia, Sora. Bom dia, Bem? tudo bem com vocês? Bem, e você? Só com sono. É, o sono tá meio... tá pegando ainda, né? Sim. Ô, teacher, o ruim é que só na terça-feira tem que acordar mais cedo. Por quê? Os outros Porque dias tem- não? Os outros, três os aulas. outros, os outros dias são só às 10 horas. E aqui Ai, que delícia! Eu não, eu tenho aula todo dia às 8. Nossa. Só de sexta que não. Mas o resto começa às 8. Ah, pelo menos sexta, né, Sora? Pelo menos sexta, né? Foram bonzinhos comigo, né, Gi? É. Não Bom, todos os pessoal, vamos dias. lá então. A aula de hoje é uma aula tranquila, uma aula de interpretação. Page number 21, vamos lá. Página 21. Bom dia. Bom, página 21, nós temos um texto aí que começa com o título assim, Activities Without Borders, né? Então, são atividades sem fronteiras. Vocês já ouviram falar daquele Médico Sem Fronteiras? Deve passar. Eu fico vendo aquelas propagandas, sabe? Sim, E sim. Os Médicos Sem Fronteira é um programa onde os médicos vão até países mais pobres ajudarem, né? Ai, que legal. Cuidar das pessoas numa viagem que é solidária, né? Eles pagam para estar lá, eles pagam a passagem, eles pagam tudo para estar lá e para se dispor do seu tempo e ajudar as pessoas, né? Então, esse texto, ele fala sobre os Doctors Without Borders. Temos também os teachers, né? Os professores sem fronteiras, que o pessoal que está entrando agora, eu estou na página 21, tá? Estou explicando a página 21. Nós temos os professores sem fronteiras, que também são aqueles professores que vão até vilas mais pobres, lugares carentes, para poder ensinar sem cobrar nada. E nós temos os clowns, que são os palhaços, né? São geralmente personagens, pessoas que se vestem e vão até hospitais, bairros carentes, né? Agradar, fazer uma palhaçada para as crianças, tá? Então, basicamente, esse texto vai falar para vocês de Ô, pessoas... Sora, Oi! minha tia faz isso. Ai, que No hospital de legal! câncer. Legal, Gi, é um trabalho muito legal. E assim, pessoal, então esse texto, ele vai falar um pouquinho, cada parágrafo vai falar um pouquinho de como que essas pessoas podem ajudar, né, as comunidades carentes. Então, o que eu vou pedir para vocês? No primeiro momento, vocês não precisam ler e traduzir. Vocês, na página 22, nós temos perguntas sobre esse texto, tá bom? Então, pessoal, vocês irão responder, eu vou dar 20 minutinhos para vocês responderem a página 22. Lembrando que nós estamos aprendendo sobre do e does. Se tem do na pergunta, tem que ter do na resposta. Se tem does na pergunta, tem que ter does na resposta, tá bom? Todas as perguntas estão no texto. Procurem com calma, que 20 minutos é o suficiente, tá bom? Se precisar de alguma coisa, me chama. Aliás, oi. não, pode falar. Eu ia falar para vocês que essas próximas semanas, as atividades avaliativas semanais vão ser só interpretação de texto, tá? Porque nós temos
Nós não estamos fazendo tanta tradução, nós não estamos fazendo tantas outras coisas que a gente faz em sala. Então, para vocês não perderem esse costume de traduzir, de conhecer novas palavras, nós vamos explorar isso bastante nas atividades semanais, tá bom? Pode falar, querido. Não, eu ia falar se depois eu ia para traduzir o texto. Não, esse não. Fica tranquilo que esse eu não vou pedir. Ah, tá. Sora, o que é go out? Go out, sair. Ah, obrigada. Teacher, Oi. tipo assim, a resposta é yes, I do, aí coloca o que é, ou pode colocar só a frase com Só do. quando perguntar assim para short answer, pode pôr só yes, I do. Ó, short de pequenininho, né? Yes, I do, no, I do. Vai ser letra A e letra E. O resto todas vocês têm que completar com informações, tá? Então, só a letra A e a letra E vão ser short answers. Obrigada. Nada. Ô, Sora, Oi. no caso, na letra A você falou que para usar o short answers, né? Sim. Respostas curtas. Aí, tipo assim, tá falando dos doutores, dos professores e dos artistas. Seria como eles? Isso, como dei, muito bem. Ô, Sora, como as frases, tipo assim, as respostas de frases, a gente vai colocar a mesma coisa que tá no texto, que a gente achar a Pode colocar resposta? sim, Lu. Pode Ah, tirar trechos do texto. Sempre que é interpretação de texto, pessoal, vocês podem usar esse recurso, tá? De tirar as informações do texto, lógico, desde que estejam de comum acordo aí, coerentes, né? ô, Sora, mas Duda, tipo assim, tipo uma frase. Eu coloco they pra quando eu falar pra eles. Ah, tá. Muito bem, porque você está falando de vários, né? Você está falando dos professores, dos médicos, pode usar they. Ah, Sora, tá. é a letra A e qual letra que é o short E a answer? letra E. Tá. Sora, na D, que é how do the doctors from the AWB save lives? Eu vou falar they do primeiro? Isso. Ou você já pode falar, eles salvam
né? They save, e daí você pode falar given assistance for poor people, né? Dando assistência para pessoas pobres. Mas então quando Ou você pode falar they do, mas daí o they do é eles fazem, né? Você vai falar they do a work when they save, né? Eles fazem um trabalho onde eles salvam vidas, vai ficar um pouco mais comprido, Gi, mas tudo bem, pode fazer assim. Tá bom, obrigada. Professora, Oi. tipo assim, não sei se foi a mesma pergunta do que a Giovana fez, porque eu não estava escutando. Só Hum. que na D, pode, tipo assim, só usar a parte que fala sobre onde eles moram? Tipo Como assim, assim? Hum. que ele começa, depois ele fala Save lives by giving assistance to poor people, aí continua. Não, pode ser só até aí, Lu. Até aí já Ah, tá tá. ótimo. Professora, among é entre, né? Isso. Obrigada. Professora, o que é teach? Ensinar. Obrigada. Nada.
Professora, Oi. aí na pergunta da E, que é resposta curta, é does. Então vai usar o it, she ou he. Qual que Muito seria bem. aqui? Ó, a pergunta é: a educação provê melhores condições? A educação é como se fosse uma coisa. Então eu vou usar Ah, o tá. quê? O it. Muito bem. Obrigada, professora. Nada, querido. Professora, o que o off O off pode ser D. Aonde que tá, Gi? é culture of peace and no violence. Um país de paz e sem violência. Ah, tá, obrigada. Nada. Professora, na B, o que é bring? Oi? Bring. Bring traz. O que eles Obrigada. trazem para as pessoas que precisam? Ah, tá. Obrigada.
Professora, eu não entendi a G. Assim, eu entendi a pergunta, só que eu não achei. Então vamos lá. Aonde as pessoas que se beneficiam com esse programa moram, né? Vamos lá. Olha no último parágrafo, lá embaixo, Gi, na segunda linha. Tá falando who live in areas of crisis, including refugee camps, conflict zones and territory situations of emergency. Achou? Aham, achei. Então, Obrigada. nada. Professora, Oi. depois que você, tipo assim, esgotar o tempo, você vai mostrar sua tela? Sim, vou. Ah, pra corrigir. Deixa eu ir abrindo aqui que eu esqueci. Uhum. Não posso também condenar. Vamos lá, pessoal, mais uns 3 minutinhos, já vou corrigir, tá? Vamos ver. Professora, Oi. até que página que você quer ir hoje? Tem uma... Nós temos só mais uma hoje, só até a 23. Professora, Oi. eu tiro uma dúvida. Sobre a prova da Ginedu, não da É. Ginedu, do
Mode, vai ser sobre esse texto ou vai ter um texto lá pra gente fazer a Vai resposta? ter um texto de outra coisa, Ah, tá. tá? Depois dessa aula já pode. Já pode o quê, querida? Já, pode fazer, tranquilo. Tá É bom. porque também, né? Só Vocês não tem vão ter uma aula. dificuldade, não. Bom, meus queridos, vamos lá então. Vamos começar a corrigir essa parte aí. Então vamos lá. A primeira pergunta que ele fez para a gente foi se médicos, professores e artistas têm um objetivo em comum, né? E a resposta era sim, porque o próprio título de cada parte já fala, né? Sem fronteira, então sim, eles têm algo em comum. A letra B está perguntando o que eles trazem para as pessoas que necessitam, que precisam. Então, olha só. Assistência, educação e prazer, né? Esta parte aí, pessoal, vocês têm que colocar eles trazem, tá? They bring, é muito importante que vocês completem com essa parte. Professora, eu tinha colocado it is to bring, porque tava no texto, mas aí tem que colocar o they, né? É, porque o it era se você falasse só de um deles, né? Se você falasse só um benefício. É que o it, na verdade, aí ia ficar complicado, porque o it é para objeto e nós estamos falando das pessoas, né? Sim, porque eu pensava que era só retirar a frase do texto e colocar. Não toda a frase, né? É, Mas tudo bem, querido, vamos lá. Na letra C, tá perguntando qual é o significado, né, de DWB, que são os Doctors Without Borders, né? Os médicos sem fronteira. Depois está perguntando o que os doutores fazem para salvar as vidas, né? Então aí tá, né, que eles salvam vidas dando assistência às pessoas pobres. essa eu acertei. Aí nós tínhamos uma short answers, né, que perguntava aí. Peraí, deixa eu abaixar mais um pouquinho. Isso. Que perguntava se a educação provê melhores condições de vida e qualidade social entre as pessoas, né? E a resposta com certeza é sim. Depois nós temos o que o programa de paz educacional ensina, né? Valores humanos. E a última. Oi. Eu botei que eles queriam ensinar que eles tivessem uma cultura de paz e não violência. Tá, eu consideraria certo, Gi, pode deixar, querida. Obrigada. E a última, aonde as pessoas que são beneficiadas vivem, né? Essa daqui a Gi perguntou e eu falei para vocês que estava no último parágrafo, né? Então nós tínhamos essas observações aí de que elas vivem em lugares de crises, incluindo campos de refugiados, zonas de conflito e territórios em situação de emergência, que é o que mais se tem na África, né, pessoal? Tá? Aí embaixo nós tínhamos que criar um pôster, né, sobre você ajudar um ao outro, mas vamos deixar isso para quando nós voltarmos. Eu não vou falar para vocês agora, cada um fazer um cartaz, né? Bom, vamos lá, meus queridos. Page number 23. O teacher vai deixar um pouquinho aí para quem está terminando de copiar. A página 23 é somente 3 parágrafos, tá? Então, eu vou pedir para vocês traduzirem até 8h45,
que daí é a hora que nós vamos corrigir, tá? Façam a tradução, porque vocês querão traduzir para mim, beleza? É bem tranquilo, pessoal. Eu vou dar uma lida bem rápida para vocês verem aí, tá? O Dia Mundial do Meio Ambiente foi estabelecido pelas Nações Unidas em 1972. O primeiro Dia Mundial foi celebrado em 1973. O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma oportunidade para todo mundo realizar responsabilidades para cuidar da terra e se tornar agentes de mudança. Ao todo, decisões individuais podem parecer pequenas perto da força global e ameaças em tendências. Quando bilhões de pessoas se juntam, esta força tem um novo propósito. Nós podemos sim fazer uma tremenda diferença, né? É o secretário da geral que fala isso. Em 2016, Jack Johnson, um famoso cantor, compositor e surfista, escreveu uma música chamada 3 R's para as crianças, né? Fala sobre a importância de reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Então vamos lá, pessoal. Peguem isso que eu falei aí para vocês. Essas palavrinhas em negrito tem ali embaixo o significado, tá? Então rapidinho passem para o papel aí. Professora, pode escrever em outro caderno e depois colar no caderno de inglês? Pode, tranquilo, Lu. É só para a gente não perder esse hábito da tradução, pessoal. Senão depois vocês vão ficar mal acostumados. É porque eu coloquei todos os cadernos em cima de um outro e o caderno de inglês está no último. Tranquilo. Mas muita risada no Face. Professora, na tradução passada eu fiz 5 de maio, agora eu vou traduzir 5 de junho. É verdade.
Ô, Sora, Oi. se a gente não conseguir terminar esse texto hoje, a gente pode montar na próxima aula? Sim, querido. Sora, o que é care? Care geralmente é cuidar. Ah, obrigada. E aí, pessoal? Deu mais ou menos para vocês terminarem? Só fiz o primeiro parágrafo. É.
Tá. Vocês querem que eu dê uma lida de novo para vocês? Tá tudo bem? Como que foi? O que vocês preferem? Tá tranquilo? Acho que sim. E o dever? Qual foi o homework para essa aula? O 20, né? O 20, beleza. É tarefa net, pelo que eu estou vendo aqui. Tiveram alguma dificuldade, pessoal? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Ah, senhora, o que é become? Become é se tornar. Ah, obrigada. Tornar alguma coisa. Tudo bem, Change. querido? Tranquilo? Change. Change é mudar, transformar. Ah, obrigada. De nada. Então tá bom, meus amores. Para a semana que vem a gente retoma a aula fazendo a leitura aí, tá? Não deixem de fazer, por favor, tá, gente? Eu preciso que vocês não deixem de estimular essa parte de tradução, de enriquecimento de vocabulário, tá? Porque a gente não tá junto, mas quando a gente voltar, eu vou continuar. Vocês sabem que cada vez mais vocês fazem essa parte de vocabulário, né? Então não deixem de fazer, tá bom? E qualquer dúvida, chama a Pro lá no nosso WhatsApp que a gente conversa. Tá bom, meus queridos? Uma ótima semana. Aproveitem essa semana que tem um feriadinho para vocês, descansarem um pouco, né? Fiquem com Deus, viu? Um beijão. Tchau, senhora. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau. Esse feriado, tipo assim, senhora, ele vai tirar alguma aula da gente ou não? Se você tiver aula dupla nesse feriado, você vai ter que repor ele, depois vai repor essa aula. De quinta você tem aula do quê? Quinta? Quinta. Nossa. Não, Jefferson. Tem aula de matemática, português A gente ou tem aula ciências? A gente tem aula de ciências e de português. Então vai ter que repor essas aulas depois, eu acho. Tá bom, meus queridos? Oi. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Bye, bye. Bye, bye.